Olá, pessoal! Olá, aluno! Olá, pai! Olá, responsável! Olá, você que assiste a programação Educa TV Lavras. Hoje nós vamos continuar os assuntos do 7º ano. Espero que esteja bem com você, com sua família. Se protejam, pessoal. O assunto da aula de hoje está associado com os exercícios, os assuntos do PAC 4, unidade 2. Iremos continuar os estudos dos números racionais. No entanto, agora, pessoal, nós vamos trabalhar com as operações de potenciação e radiciação desses números racionais aí. Você lembra o que é um número racional? Número racional é uma fração, um número, decimal com vírgula, ou pode ser um número inteiro também, 1 menos 1, um número com seja o sinal positivo ou negativo. Então, esses números aí tudo envolve o conjunto dos números racionais. Pessoal, é extremamente importante você ler com muita atenção os PACs, fazer os exercícios, discutir com seu professor, seja por meio do WhatsApp, participando das aulas também do Google Meet. Isso tudo vai contribuir para a sua aprendizagem, ocorra de maneira significativa. É isso que nós esperamos. Então, vamos começar os assuntos. Potenciação de números racionais. O cálculo das potências com números racionais, seja na forma de fração ou na forma decimal, é realizado de forma semelhante ao das potências com números inteiros. Então, vamos para alguns exemplos. O que nós temos aqui neste primeiro exemplo? Nós temos a base, que é 2/3, e está sendo elevada ao expoente 2. Ou, como que eu posso estar lendo 2/3 elevado ao quadrado? Então, o que eu vou fazer? Conforme nós vamos estudar aqui. O resultado é 4/9. E agora, nós temos também este outro exemplo aqui, 2,1, que é a base, elevado à terceira potência. Então, o resultado é 9,261. Elevado ao expoente 3, significa que a base vai ser repetida, vai ser multiplicada por ela mesma 3 vezes, não é? Então, vai ser 2,1 vezes 2,1 vezes 2,1. É isso aqui que nós temos com esses cálculos. Potenciação de números racionais. Na potenciação, quando elevamos um número racional a um determinado expoente, estamos elevando o numerador e o denominador a esse expoente. Vamos então para o exemplo, pessoal. Eu tenho a minha fração, o meu número racional, 3/2, está sendo elevado ao quadrado. Então, eu vou pegar o 3, elevar ao quadrado, e ele vai continuar no numerador. E vou elevar o 2 ao quadrado, e ele também vai continuar no denominador. Resolvendo esses cálculos, 3 ao quadrado, 9. Este resultado continuou no numerador. E 2 elevado a 2, 4, ficou no denominador. Agora, vamos resolver as outras potências. Então, eu tenho 4/7, elevado à terceira potência. Então, eu vou elevar o 4 à terceira potência. E vou elevar também o 7 à terceira potência. Então, 4 elevado à terceira potência, 64. E 7 elevado à terceira potência, 343. Agora, qual que é a fração que eu tenho aí? Qual que é um número racional? 1/10, nesse segundo exemplo nosso aqui, não é? Que está aparecendo aí na sua telinha. Então, qual que é o número racional? 1/10. 1/10, ou 1/10 avos, está sendo elevado à quarta potência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou elevar 1 à quarta e vou elevar o 10 à
quarta. Então, 1 elevado à quarta resulta em 1 e 10 elevado à quarta resulta em 10.000. Agora, pessoal, qual que é o outro exemplo? 2 quintos elevado à quinta potência. Então, eu vou elevar o 2 à quinta potência, né? Que ele está no numerador. O denominador aí dessa fração 2 quintos é 5, então eu vou levar o 5 à quinta potência e ele vai continuar no denominador, que é a parte de baixo da fração. E só vou resolver essas potências, né? 2 elevado à quinta potência, 32. E 5 elevado à quinta potência, 3.125. Pessoal, até agora vocês aprenderam como que vocês resolvem essa potenciação de números que envolve a base, um número racional? Agora nós vamos, né, dar continuidade, né, na potenciação. Na potenciação de números racionais com expoente natural, valem as mesmas regras de potenciação de números inteiros. Então, vamos aqui lembrar de algumas regras. A primeira regra: se o expoente for par, a potência será sempre um número positivo. Então, aqui, ó, eu tenho menos 0,3 está sendo elevado ao quadrado. Então, isso significa que é menos 0,3 vezes menos 0,3. Resolvendo essa multiplicação, resulta em mais 0,09. Agora, o que eu tenho aqui nesse segundo item, aqui nesse segundo exemplo numérico? Eu tenho a fração 2 terços elevado ao quadrado. Como que eu resolvo a multiplicação de números racionais? Eu multiplico o numerador com o numerador, 2 vezes 2 resulta em 4, o 4 fica no numerador, e 3 vezes 3, que estão nos denominadores, resulta em 9, e o 9 continua no denominador. Regra número 2, pessoal. Se o expoente for ímpar, a potência terá sempre o mesmo sinal da base. Então, vamos observar aqui. O 0,3 positivo está sendo elevado à terceira potência. Mais 0,3 vezes mais 0,3 vezes mais 0,3. Resolvendo os cálculos da multiplicação, resulta em 0,027. E o sinal aqui é de mais devido a essa regrinha na qual foi pontuada, foi esclarecida, foi mencionada a vocês. Agora nós temos aqui menos 2 terços elevado à terceira potência. Então significa que o menos 2 terços está sendo multiplicado por menos 2 terços, que está sendo multiplicado por menos 2 terços. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os numeradores, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Como que eu vou resolver agora para mim encontrar o valor que fica no denominador? Então, vai ser 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, por isso que o 27 está aí no denominador, porque é o resultado da multiplicação dos números que estão nos denominadores. E o sinal aqui é negativo, porque a minha potência é ímpar. Então, o resultado vai conter o mesmo sinal da base. Vamos agora para algumas observações. Todo número racional elevado a zero é igual a 1. Então, pode ser qualquer número que ele esteja elevado a zero, é 1. Vamos para alguns exemplos. Menos 5 elevado a zero, 1. Mais 0,2 elevado a zero resulta em 1 também, pessoal. E 2 quintos elevado a zero também resulta em 1. Agora, nós também temos outra propriedade aí. Todo número racional elevado ao expoente 1 é igual ao próprio número. Então, eu tenho aqui mais 7 elevado a 1, mais 7. Menos 0,6 elevado a 1, né? Menos 0,6. E mais 1/8 elevado a 1, né? Resulta em mais 1/8. Agora, pessoal, vamos aprender o que é o inverso de um número? Pessoal, quando você fala assim, ó,
nossa, sua roupa aí está toda invertida. Então, o que que significa? Que está ao contrário, não é? E o inverso de um número, como que vai ser? Se eu falar, eu quero o inverso do 3 sobre 3 quintos, ou 3 sobre 5, é a mesma coisa que eu vou inverter, não é? O numerador vai para o denominador vai para o numerador. Então, o inverso de um número, pessoal, é a troca do numerador pelo denominador e vice-versa. Desde que essa fração, né, seja um número diferente de zero. Então, o número que multiplicado pelo seu inverso, o resultado dessa multiplicação é 1. Que dá para vocês conferirem se vocês calcularam o número inverso de maneira correta. Então, o inverso de 3, né? 3 é a mesma coisa que 3 dividido por 1, né? O 1 está aí, não está aparecendo, mas significa 3 é a mesma coisa que 3 dividido por 1. Então, o inverso de 3 é 1/3. E vamos conferir o nosso mencionado aqui, não é? O inverso, que o número multiplicado pelo seu inverso resulta em 1. Qual que é o número? 3. Qual que é o seu inverso? 1/3. Então, multiplicando aqui, resulta em 1. Ok, conferiu. Agora, pessoal, o zero ele não tem inverso. Então, pessoal, agora nós vamos para a potência com expoente inteiro negativo. Então, a elevado a menos n, como que eu vou resolver? Eu vou copiar um 1 em cima e copiar a elevado a n sem o sinal negativo. Esse negativo no expoente significa que a base e esse expoente aí, n, vão para o denominador. E reescrevendo, né, essa expressão, essa 1 dividido por a elevado a n, o que eu posso fazer? Isso eu posso reescrever da forma 1 dividido por a elevado a n. Então, o que eu posso observar aqui? Em que n é um número natural e 1 sobre a é o inverso de a. Então, pessoal, nada mais, né, do que eu estou encontrando o inverso, né? Então, aqui, potência com expoente inteiro negativo. Então, vamos aqui para alguns exemplos. Então, 2 quintos elevado a menos 2. Eu copio 1 no numerador e o denominador eu copio a fração da maneira que ela está, no entanto, o denominador. Então, por isso que eu copiei o 1, tirei o sinal aqui da potência e coloquei a base com a potência sem o sinal no denominador. Agora que eu fiz isso, né, o que eu vou fazer? 1, eu repito ele aqui. Aqui, 2 elevado a 2, 4. 5 elevado ao quadrado, 25. Isso aqui é uma divisão, não é? 1 dividido por 4, 25 avos. Como que eu posso estar resolvendo? Isso aqui eu reescrevi, né, a divisão. Como que eu resolvo a divisão de números racionais? Copio a primeira fração da maneira que está. 1 dividido por 1 ou 1 é a mesma coisa, né? Então, 1 vezes o inverso do que está do segundo aqui, né? Da segunda fração. Então, o inverso de 4 sobre 25 avos é 25 dividido por 4. Ou 25 quartos. Então, aqui, 1 vezes 25 quartos, 25 quartos. Agora, pessoal, nos casos em que o expoente é negativo, devemos trocar o sinal do expoente e inverter a base racional. Isto é, o numerador passa a ser denominador e o denominador passa a ser numerador. Então, isso aqui nós estamos, né, com a potência, com expoente inteiro negativo. Então, o que vai acontecer aqui? 5 elevado a menos 1. Então, aqui, o 5 é a mesma coisa que 5 dividido por 1. Né? Então, eu vou inverter o 5 e vou
Eu fiz o inverso do 5, continuei com o mesmo expoente, no entanto, com um sinal positivo. Então, esse negativo aí, pessoal, no expoente, significa que eu vou inverter esse número e na potência anteriormente negativa vai passar a ser positivo. Então, 1/5 elevado a 1 é 1/5. Vamos para outros exemplos aí, pessoal. 2 elevado a menos 10. Então, eu vou fazer o inverso do 2, que é meio elevado à 10ª potência, né? Porque se eu invertir a base, o sinal negativo anteriormente no expoente, ele some, né? Nós tiramos ele. Meio elevado à 10ª potência é a mesma coisa que meio vezes meio vezes meio 10 vezes, não é? Então, isso resulta em 1 sobre 1024. Ou eu posso fazer de forma, né? 1 elevado a 10 é 1, 2 elevado a 10 é 1024. Vamos para o outro exemplo, pessoal. Eu tenho menos 2/3 elevado a menos 2. Então, o que eu vou fazer? O inverso da base. Então, o inverso de menos 2/3 é menos 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Agora, sem um sinal negativo, né? Porque eu já inverti a base. Então, menos 3 sobre 2, ou menos 3 meios elevado ao quadrado, eu posso fazer menos 3 meios vezes menos 3 meios, né? Que resulta em mais 9 quartos. Ou senão, eu posso fazer aqui, ó, 3 elevado ao quadrado, 9, 2 elevado ao quadrado, 4. Aqui tem um expoente. Qual que é esse expoente aqui? O 2. Ele é um número par, não é? Então, o resultado aqui vai ficar positivo. Pessoal, viram quantas coisas nós aprendemos? Isso aí tudo é novidade para vocês, não é? Pessoal, esse assunto aqui, ele é muito importante para você do 7º ano. Então, mesmo que não sendo assunto assim tão trivial, tão fácil, que envolve várias lembranças que nós temos que ter, não é? Mas estudem aí, por favor. Então, vamos agora passar para a raiz quadrada exata de números racionais. A raiz quadrada exata de um número racional positivo é o número racional positivo que, elevado ao quadrado, resulta no número inicial. Então, vamos lá, né? Pessoal, agora mesmo vou trazer alguns exemplos para vocês. A raiz quadrada decimal pode ser determinada com facilidade transformando o mesmo número numa fração decimal. Então, pessoal, para esses dois itens aqui, nós teremos vários exemplos para facilitar os conteúdos, né? Então, aqui, ó, raiz de 4, raiz quadrada de 4, raiz de 4 é 2. Por quê? Por quê, pessoal? Porque 2 ao quadrado é 4. Raiz quadrada de 625. 25. Por quê? 25 elevado ao quadrado é 625. Agora, nós temos a raiz quadrada de 4/16 avos. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a raiz no 4 e também a raiz no 16. Então, eu vou distribuir a raiz tanto no numerador quanto no denominador. Raiz de 4/16 avos, 2 quartos. Porque a raiz de 4 é 2, né? Por isso que o 2 ficou no numerador. E a raiz de 16 é 4, por isso que ela ficou no denominador. Agora aqui, raiz quadrada de 49 dividido por 100. Ou 49 100avos. Então, vou fazer raiz de 49, ficou no numerador, e raiz de 100 ficou no denominador. Raiz de 49 é 7, por quê? 7 vezes 7 é 49, ou 7 ao quadrado é 49, e raiz de 100 é 10, porque 10 ao quadrado é 100. Outro exemplo, raiz quadrada de 0,36. Então, vamos transformar esse decimal aí numa fração?
0,36 é a mesma coisa que 36 dividido por 100. Agora que eu transformei o decimal em fração, eu vou fazer raiz de 36 dividido por raiz de 100. Raiz de 36 é 6, porque 6 ao quadrado é 36. E raiz de 100 é 10, porque 10 ao quadrado é 100. 6 dividido por 10, 0,6. Pessoal, agora mais um exemplo aqui. Raiz quadrada de 20,25. Vamos transformar esse decimal aí numa fração, pessoal? Então, como que eu vou transformar 20,25 numa fração? Eu tiro a vírgula aí, né? Depois do zero aí, do 20, e divido coloco 1 aqui no denominador. Quantas casas tem depois da vírgula? 2, então eu acrescento 2 zeros. Então, por isso que ficou 2025 dividido por 100, né? Que eu transformei o 20,25 numa fração por 100. Então, eu vou extrair a raiz quadrada de 2025 e vou dividir por raiz de 100. Então, eu só, né, distribuí essa raiz tanto no numerador quanto no denominador. De raiz quadrada de 2025, 45. Porque 45 ao quadrado, ou 45 vezes 45, é 2025. Raiz quadrada de 100, 10. Porque 10 vezes 10, ou 10 ao quadrado, é 100. Fazendo essa divisão aqui, 45 dividido por 10, tem só um zero aqui depois do 1, não é? Então, eu pego no final do número aqui, 45, ando uma casa para esquerda, 4,5. Pessoal, assim nós encerramos, né, mais uma das aulas do Educa TV Lavras. Espero que vocês, né, tenham aprendido os conteúdos aqui, que foram vários conteúdos na aula de hoje. Acompanhe também pelo PAC, né? Tenha esse contato aí com o seu professor, professora. Pessoal, até mais, fiquem com Deus e se cuidem. Até a próxima aula. Tchau!